caso Korematsu versus United States. Em 1941, os Estados Unidos é brutalmente atacado pelo Japão. E o que chama-se a Segunda Guerra Mundial. E o presidente Roosevelt, que era um grande estadista, edita um dos atos mais controversos de sua administração e que até hoje é questionado. Ele manda confinar em verdadeiros campos de concentração nos Estados Unidos todos os descendentes americanos e japoneses. Essa medida foi muito criticada na oportunidade, mas por que não se fez isso também com os descendentes de italianos e alemães, cuja colônia, cujo número é muito maior que os próprios japoneses? Eles diziam a explicação: Pearl Harbor. A explicação é Pearl Harbor. A Itália e a Alemanha não nos atacaram diretamente, o Japão sim. E por uma ironia do destino, poucos dias antes dele decretar essa medida, ele profere um dos seus discursos mais brilhantes e mais notáveis no Congresso americano, onde ele define as Four Liberties, as 4 liberdades, que até hoje é um parâmetro na democracia. A liberdade de pensamento, a liberdade de trabalho, a liberdade de expressão e a mais importante de todas as liberdades, a liberdade de não ter medo. Por isso que poucos compreenderam esse decreto dele. Uma dessas pessoas que foi confinada nesse campo de concentração, porque foi um campo de concentração, eles ficaram presos lá, confinados, de 41 até o término do conflito, em 45. Esse cidadão, Korematsu, impetra uma ordem de habeas corpus perante a Suprema Corte e alega: mas se nós estamos justamente combatendo os campos de concentração dos nazistas, vamos fazer a mesma coisa nos Estados Unidos? Onde é que estão as nossas liberdades? E a Suprema Corte, num acórdão difícil de explicar, a explicação só tem um, os historiadores dizem, Pearl Harbor, ela legitima por uma escassa maioria o ato do presidente Roosevelt. E por uma nova ironia do destino, justamente um juiz da Corte Suprema que se notabilizaria por defender as liberdades públicas, o juiz Black, ele é designado o relator deste caso. Na Suprema Corte Americana, os processos não são livremente distribuídos. É o Chief Justice, cargo que equivale a presidente da Corte Suprema, que designa quem vai ser o relatar a decisão. E o juiz Black, no seu voto, ele faz um amplo voto, extenso voto sobre as liberdades públicas. E diz a certa altura, em 3 linhas que eu me permito ler aos senhores: a exclusão compulsória de um largo grupo de cidadãos das suas casas, exceto em circunstâncias de emergência pública e perigo, é inconsistente com o deles, americanos, sistema básico de governo amparado na democracia. Mas, e essas 3 linhas é que legitimaram o ato, mas, quando certas circunstâncias da Guerra Moderna, 1941, se encontram próximas às nossas fronteiras e ameaçam o nosso país, a proteção conferida a essas mesmas pessoas deve ser contrastada com a agressão por nós sofrida. Isso justificou esse ato. Essas pessoas e os descendentes dessas pessoas que foram confinadas, esses americanos, vamos ser bem claros, eram americanos, que foram confinados nesses campos de concentração, não se conformaram com isso, tanto que 50 anos depois, o presidente Reagan, em 1985, sanciona uma lei do Congresso americano que estabelece uma reparação pecuniária àquelas pessoas ainda vivas e seus descendentes. Obviamente que o dinheiro jamais vai reparar a vergonha, porque a primeira coisa é a vergonha que essas pessoas passaram. Esse é um dos casos mais controvertidos da Corte Suprema. Voltou vencido o juiz Jackson, logo depois seria convidado pelo presidente Truman para chefiar a acusação, vejam só a ironia, a acusação contra os líderes nazistas em Nuremberg. Esse juiz, inclusive, só cursou 1 ano da Faculdade de Direito. Eu há pouco comentei que lá não é necessário o término do curso. Há muitos anos que os juízes da Corte Suprema são todos formados.
Mas o juiz Jackson, que era um homem muito culto, só fez 1 ano da Faculdade de Direito. O segundo caso que eu gostaria de conversar com os senhores é o chamado Steel Case, que é o caso do aço, a intervenção no aço, das indústrias do aço, pelo presidente Truman. Os Estados Unidos, em plena guerra da Coreia, os empresários, os proprietários das siderúrgicas americanas, queriam um aumento do preço do aço. Forçaram esse aumento e estimularam seus empregados a realizarem uma greve nacional. As siderúrgicas pararam de funcionar e os armamentos, toda a vida econômica de um país, e os Estados Unidos estavam em guerra com a Coreia, dependem da produção do aço. O presidente Truman, percebendo que se trata de uma mera questão econômica, o que faz? Edita uma ordem executiva, aquilo que eu comentei aos senhores, um decreto. Edita um decreto convocando as Forças Armadas para ocuparem todas as siderúrgicas dos Estados Unidos. Os proprietários dessas siderúrgicas ingressam com uma ação judicial, alegando que só uma lei poderia legitimar esse ato do presidente da República. O presidente Truman, que era um homem inteligente, cursou 1 ano da Faculdade de Direito, era um homem muito inteligente, embora de uma família muito humilde. Ele disse: não, mas essa lei existe, a lei dos poderes de guerra que foram conferidos ao presidente Roosevelt em 41. Ele utilizou-se lá desse subterfúgio, e essa lei, embora o conflito esteja terminando, é um novo conflito e eu estou autorizado com base nessa lei. Essa questão é avocada também, esse é um dos casos que a Suprema Corte imediatamente avoca o caso. A juizada em primeiro grau, ela avoca porque realmente é um caso que não podia esperar, tamanha era a urgência. E, por uma expressiva maioria, o presidente americano invoca a questão política. Isso é uma questão, poderes de guerra, relações exteriores, onde tradicionalmente é reconhecido ao presidente da República amplos poderes de margem de manobra, vamos dizer assim. A Suprema Corte chama a si essa questão e examina e define, por expressiva maioria, que aquele decreto, aquela ordem executiva era ilegal. O juiz Black, o mesmo que julgou o caso do confinamento dos americanos descendentes de japoneses, em 3 linhas diz o seguinte: o poder de fazer as leis incumbe ao Congresso, é cometido ao Congresso pela Constituição, e por ele deve ser exercido somente nos bons e maus momentos, quer dizer, em momentos de paz, em momentos de guerra, em momentos de conflito interno ou não. E declarou que esta ordem executiva somente poderia ter amparo se o Congresso, por uma lei, tivesse autorizado essa intervenção nas indústrias do aço, que, de certa forma, limita o direito de propriedade, e invalidou o decreto do presidente Truman. Foi mais uma questão que se examinou, a questão política, e aí a Corte Suprema afastou essa questão e examinou a questão. Um outro caso Baker Carr, julgado em 1962, esse apontado como paradigmático. O que foi esse caso? No estado do Tennessee, primeiro, a distribuição das cadeiras legislativas, os estados americanos, eles possuem um Senado estadual, Assembleia de Representantes e Senado estadual, como nós tivemos no início da República. Alguns estados brasileiros, como o estado de Minas Gerais, ele possuía, além da Assembleia Legislativa, um Senado estadual. E o estado do Tennessee, essa representação política é baseada no número da população. Há 60 anos, nós estamos falando em 1962, há 60 anos, embora houvesse censos, não havia aprovado uma lei atualizando a representação política à atual população daquele estado. E determinados condados americanos se insurgiram contra isso. A nossa representação está defasada. E ajuizaram uma ação no Poder Judiciário americano, e a Corte Suprema, novamente vislumbrando uma questão de extrema importância, avoca, chama-se o exame e decide originariamente. Em princípio, o juiz Frankfurter, que era um grande juiz da Corte Suprema, entendia, não, aqui trata-se de uma questão política, e a atribuição do Legislativo atualizar ou não a representação política. Se não atualizou, se não compatibilizou os censos realizados com a nova representação que seria decorrência disso,
é uma questão puramente política, está na esfera do poder legislativo e não há nada que obrigue. O judiciário não pode suprir essa missão ou empurrar o poder legislativo para que o faça. E a Suprema Corte decidiu que não. Aqui, e este é um caso paradigmático, porque aqui a Corte Suprema estabeleceu a definição da questão política. E entendeu que não. Esta omissão estava comprometendo o direito do eleitor, do cidadão. Há um princípio nos Estados Unidos que eles não abrem mão. One person, one vote. Quer dizer, um homem, um voto. Sem essa atualização com base no censo, o que acontecia? A representação política daquele Estado estava defasada. Há certos condados que deveriam ter uma representação maior, que não possuíam, porque não foi atualizada. O Legislativo não atualizou o número dos representantes. E eles entenderam que isso feria o direito do eleitor, examinaram a questão e declararam a inconstitucionalidade deste procedimento. Os senhores vejam bem, raras vezes as cortes americanas apreciam omissão de poderes. Neste caso, apreciou. Por quê? Porque aqui estabeleceu-se uma violação a um direito individual, né? Um direito individual dos cidadãos. E estabeleceu um princípio muito importante. O voto do juiz Brennan, que foi quem redigiu essa decisão, ele diz textualmente: o exame pelo Poder Judiciário, se um ato de um dos poderes da República excedeu ou não as suas atribuições, trata-se da mais alta atribuição constitucional. E isto é uma questão judicial. Então, este princípio foi fundamental. Os senhores, quem for estudar essa questão, verá referências inúmeras ao caso Baker Carr. O que o caso Baker Carr foi de paradigma na jurisprudência da Suprema Corte americana, este caso foi no direito brasileiro. E ele foi relatado por ninguém nada menos por um notável jurista que deu o nome a este auditório, Luiz Gallotti. Em 1950 e poucos, no início dos anos 50, o Congresso Nacional aprova e põe em funcionamento a primeira comissão parlamentar de inquérito, que foi feito não com essa finalidade, mas na realidade foi feito para investigar um dos mais controvertidos atos do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era muito amigo de Samuel Weiner, que era um grande jornalista, proprietário de jornal, um grande editor, muito inteligente. E era favorecido constantemente por empréstimos generosos do Banco do Brasil. Os adversários políticos do presidente Vargas conseguiram aprovar essa comissão parlamentar de inquérito e ela requisita vários documentos do Banco do Brasil para verificar, não só dirigido ao Samuel Weiner, mas num período de tempo que fatalmente cobriria, para verificar quantos empréstimos teriam sido fornecidos a órgãos de imprensa, entre eles o de Samuel Weiner. O Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, invocando o sigilo bancário, impetra um mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. Este acordo, faço questão de lhes dizer, está publicado numa obra, Os Grandes Julgados do Supremo Tribunal Federal do ministro Edgar Costa, e na revista Forense, volume 148, páginas 152 e seguintes. Aqui, o Congresso, o governo da República, que defende o Banco do Brasil, sustenta. Não, aqui, essas operações estão cobertas por dois fatos que a Constituição protege. O sigilo bancário e trata-se de uma questão política. São operações bancárias que o governo possui discricionariedade. Este acórdão, todos os votos aqui proferidos, eu sugiro aos senhores, e até para rememorar os grandes tempos do Supremo, leiam. São acórdãos primorosos. Foi a primeira vez que o tribunal, que o judiciário brasileiro examina a questão do sigilo bancário, os limites dele. Mas o ministro Gallotti, o relator, Luiz Gallotti, avô da nossa estimada ministra Isabel Gallotti, tio do nosso ministro Paulo Gallotti, examina a primeira preliminar, que é fundamental. O judiciário pode examinar essa questão. E ele, com a concisão e a erudição que eram peculiares à sua excelência, o ministro Gallotti, em 6 frases que eu tenho de ler, ele diz o seguinte: e esta é a doutrina brasileira. No Brasil, a questão política tem muito menos influência que no direito americano. Disse o saudoso ministro Luiz Gallotti: desde que se recorre ao judiciário, alegando que um direito individual foi lesado por ato de outro poder, cabe-lhe examinar se esse direito existe e se foi lesado.
Eximir-se com a escusa de tratar-se de ato político seria fugir ao dever que a Constituição lhe impõe, máxime após ter ela inscrito, entre as garantias fundamentais, como nenhuma outra o fizera, é a Constituição de 46, o princípio de que nem a lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Então, no Brasil, pode ser o ato da maior natureza política, estritamente política. Se ferir um direito individual, precisa ser examinado pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a questão política, e eu já estou me encaminhando para o final, em casos que envolvem principalmente o processo legislativo. Eu selecionei 2 casos aqui. O Supremo Tribunal Federal, em 16 de outubro de 85, ao julgar o mandado de segurança 20.509 do Distrito Federal, relator o ministro Otávio Galotti. Aqui tratava-se de um grupo de parlamentares que se insurgia com a forma de constituição de um ato do presidente da Câmara que havia substituído parlamentares numa comissão parlamentar de inquérito. Muito interessante essa questão constitucional. E o ministro Galotti diz o seguinte: os procedimentos que se cumprem no âmbito interno do Poder Legislativo, momentos e trâmites dos trabalhos que seguem o respectivo regimento interno, exaurem-se ali, no seu campo de competência. Se daí, olha a ressalva, se daí não extravasam para afetar direitos subjetivos. São os chamados ato interna corpus, questões políticas, sem que deles resulte, pela descrição mesma da inicial, era o caso concreto, a afetação do direito líquido e certo que caiba assegurar na via heróica, no caso do mandado de segurança. E conclui o ministro Galotti: nessas condições é incabível que por essa via intervenha o Poder Judiciário, na intimidade do Poder Legislativo, para determinar que se proceda a uma nova contagem de votos, em razão de dúvida quanto à primeira que se fez, tudo à base de alegações e notícias. Então, aqui trata-se de ato da intimidade do Poder Legislativo, e se exaure ali, salvo, como ressalvado pelo pai do ministro Galotti e pelo voto do ministro Otávio Galotti, se ferido, violado uma garantia individual.